temos um cenário onde um bom contingente da população, sobretudo o chamado público-alvo, né, aqueles portadores de comorbidade, os chamados grupos de risco, já receberam a imunização. E o senhor falou também da questão da profilaxia. O grande tumulto hoje dentro da CPI é justamente aqueles que são contrários a qualquer tipo de tratamento com essa, até porque não tem nenhum medicamento que seja comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É bem verdade que muitos médicos defendem o uso são 17 medicamentos ao todo, que podem ajudar. Vamos então a uma breve contextualização. Já foi dito que num momento de guerra como este, toda e qualquer arma cuja mesma não represente um risco iminente à vida daquele paciente, poderia, a depender de uma conversa entre o seu médico e o paciente, havendo ali um consenso, ser utilizado. O que o senhor acha dessa discussão? Vale a pena se conversar sobre esses remédios que, embora não sejam específicos ou não tenha uma... Não, a comunidade científica não responde uníssono a favor deles, mas tem grande parte de cientistas e de médicos que acham, que acreditam que esses medicamentos podem ajudar de alguma forma. Só para ficar claro, o senhor, qual a sua visão a respeito deste cenário e dessa discussão em questão? Marconi, veja só. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma doença, de um vírus novo. Não se conhecia o SARS-CoV-2, né? Então, quando ele chegou e com a potência de letalidade dele, pegou todos de surpresa. Eu vou te dizer uma coisa, só para iniciar, pegar lá o fio da meada. Primeira vez que eu ouvi falar do vírus, eu estava de plantão no Roberto Santos, e um colega me disse, trabalhava no São Rafael, ele me disse, Ney, hoje eu tive uma videoconferência para falar sobre o vírus da China. Quando ele me disse isso, eu digo, pô, mas esse negócio não vai chegar aqui, né? Eu não acredito que esse vírus chegue até o Brasil e crie um problema tão grande. E ele chegou, Marco. Chegou rápido, muito rápido. Chegou em Feira de Santana, chegou em Alagoinhas de uma forma muito rápida. E tomou o mundo. Então, é um vírus extremamente letal, de uma transmissibilidade muito grande, e chegou muito rápido e pegou muita gente de surpresa. É lógico que todo mundo tentou se organizar, já sabíamos de como a doença se manifestava, né, a forma aguda da doença, mas nós não tínhamos armas para ele. Nós não tínhamos medicamento para combater o vírus. O que nós tínhamos na mão eram evidências, né? Por exemplo, uma evidência que ela não pode ser descartada. Né? Nós ficamos preocupados com a evolução da doença no Brasil, que é um país mais evoluído que a África. E na África não teve a disseminação que teve no Brasil. Aí você pega e diz assim, mano, por que bom, se aqui está assim, na África tinha que estar 10 vezes pior. E por que não está pior? Bom, se evidenciou que os africanos, principalmente nos países mais pobres, usam ivermectina de 6 em 6 meses. E foi um dos países que manteve o controle da doença, inclusive o país que a comunidade europeia primeiro abriu para voltar ao turismo. Né? Então, uma das evidências, bom, a ivermectina é eficaz? Não, in vitro se mostrou eficaz, mas não tinha o teste em vivo. A pergunta que eu te faço, vamos usar ivermectina ou não? Vamos nos armar? Vamos usar essa arma ou não? Bom, eu sempre digo aos pacientes que chegam no laboratório, você está devidamente vermifugado? Se você estiver, já é um ponto positivo. Não é que ele vá combater necessariamente o vírus, mas se você usou a ivermectina e se por um acaso ela inibe a replicação viral, um ponto positivo para a gente. Vamos deixar de usar porque ela não é um medicamento comprovadamente eficaz? Esse é o número 1. Número 2, vamos deixar de usar o zinco, que a gente sabe que é um mineral importante na produção de anticorpos.
E vamos deixar de usar vitamina D, que a gente sabe que a vitamina D participa de uma série de processos metabólicos que está envolvido diretamente com a hipertensão arterial, que está envolvida com ações oxidantes do nosso organismo. Vamos deixar de tomar vitamina D porque ela não é eficaz contra o vírus? Então, assim, eu acredito que algumas medicações profiláticas vão botar nosso sistema imune em dia. Não necessariamente combater vírus nenhum, isso não existe. Não tem medicação que combata o vírus. O que temos é a vacina, que ela é de uso preventivo, né? Então, você vai se prevenir usando a vacina. Você vai ficar imunizado contra o vírus. Não necessariamente vai deixar de pegar. Então, eu, particularmente, Marconi, acredito que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar com o nosso sistema imune em dia. Que a gente precisa estar com o nosso shotzinho de vitamina C diário, um limão com própolis, que é um anti-inflamatório potente e natural, reconhecido através de trabalhos, né? Que o própolis tem uma eficácia muito grande no processo inflamatório. Então, por que não usar de forma preventiva algumas medicações que vão nos deixar prontos para qualquer tipo de infecção? Não é só do Covid, né? Pode ser até de uma gripe. Então, por que não utilizar de forma preventiva algumas medicações e estar em dias com algumas vitaminas, né? Por que não? Agora, Entre as quais a vitamina D, de graça vitamina aí com o D, sol. vitamina C, zinco, por que não? Então, eu sou a favor, sim, e acho que o tratamento de primeira fase com repondo esses elementos é extremamente importante. Bom, com relação especificamente ao problema, né, que é a hidroxicloroquina, eu vou lhe dizer o seguinte: eu realmente não tenho nenhum estudo comprovado que a hidroxicloroquina seja eficaz contra o Covid. Neste caso específico, fica a critério do paciente e o médico estabelecer a estratégia de tratamento. Se o médico achar que deve usar a hidroxicloroquina e o paciente confiar nessa questão, ele deve tomar? Deve tomar, né? Agora, existem uma linha que diz que não tem nada a ver, que a hidroxicloroquina traz mais prejuízos do que benefícios. A questão é que a gente precisa utilizar o que está à nossa disposição, já que muitas pessoas desenvolvem a forma aguda, Marconi, e vão a óbito, e a gente não tem explicação do porquê. A gente não sabe o porquê algumas pessoas estão morrendo. Por exemplo, a gente sabe que a doença pode desenvolver distúrbios de coagulação. Bom, o que é que nós fazemos hoje? Paciente positivou, 2, 3 dias, a gente faz um teste extremamente importante, que é o dedímero, que é um teste que avalia distúrbio de coagulação para a formação de tromboses profundas. Então, esse teste dando alterado, o médico pode lançar mão de mais uma medicação que não é contra o coronavírus, é para evitar a formação de microcoágulos e, consequentemente, causar um transtorno muito maior para o paciente. Então, entra com o quê? Com anticoagulante. Bom, o paciente está fazendo exames e viu que está desenvolvendo um processo inflamatório. Entrar com corticoide. Então, nenhuma dessas medicações, Evaldo e Marconi, são contra o Covid. Nada disso é contra o Covid. Mas são medicamentos que devem ser utilizados com a responsabilidade e o acompanhamento médico e com o acordo do paciente. Se as coisas andarem desse jeito, a gente não tem o porquê de estar tendo tanta discussão.